Olá, pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos rever as conjunções coordenativas. Só para lembrar, as conjunções podem ser coordenativas ou subordinativas. Coordenativas, quando elas unem termos ou orações que são independentes. O que é independentes? São situações em que a primeira oração não precisa da segunda para ter sentido completo, em que a primeira oração não traz nenhuma informação sobre o que acontece na segunda. Elas foram colocadas ali lado a lado porque o escritor, o falante daquele período, achou que poderia relacioná-las de alguma forma, mas as informações e os termos contidos naquelas orações não têm ligação nenhuma um com o outro. Isso são orações coordenativas, ok? Já as subordinativas não. Elas ocorrem quando elas unem orações em que a primeira oração, se eu retirar a segunda, fica incompleta, em que a primeira oração traz alguma informação sobre tempo, sobre lugar do que acontece na primeira oração, tá? Então, essa é a diferença entre o coordenativa, termos e orações totalmente independentes, e o subordinativa, que são termos ou orações em que um precisa do outro para ter lógica, um é sujeito do outro, objeto direto do outro e assim por diante, tá bom? Nós temos 5 tipos de conjunção coordenativa. São a conjunção coordenativa aditiva, adversativa, conclusiva, explicativa e alternativa. Tá? Como a gente está só relembrando, eu vou mais rápido nisso. Nós já tivemos várias aulas a esse respeito. A conjunção coordenativa aditiva, como o próprio nome já diz, ela adiciona uma informação à outra, como se estivesse somando ações, somando termos. Olha só, fala e gesticula, faz isso mais isso. Então, 1 mais 1, 2, duas ações executadas por aquele sujeito. Não estuda nem trabalha, agora na negativa, não pratica a ação de estudar e também não pratica a ação de trabalhar. Ele não faz isso, mas não faz aquilo. São duas ações que deixaram de ser executadas. A adversativa, e daí vem até a palavra adversário, traz a ideia da oposição, do contraste, da adversidade. O que é uma adversidade? Um problema, tá? As duas principais conjunções adversativas são mais e o porém. O todavia e o contudo aparecem com certa frequência também, não tanto quanto o mas e o porém, mas aparece. Tá? O que seria essa adversidade, gente? Acontece uma ação, uma informação na primeira oração e a gente cria uma expectativa. A segunda oração, em vez de confirmar essa expectativa, traz o oposto dela. Olha só. Gritou por socorro, mas ninguém o ouviu. O que se espera quando alguém grite? Que seja ouvido. Aqui aconteceu o oposto, não foi ouvido. A batida do carro foi violenta, porém, ninguém se machucou. Se uma batida é violenta, um acidente é muito grave, imagina-se que as pessoas se machuquem de maneira grave também. Aqui aconteceu o oposto. Ninguém se machucou. Então, sempre que eu tenho essa quebra de expectativa em relação à primeira oração, nós vamos ter a conjunção adversativa. A conjunção alternativa, como o próprio nome diz, traz uma alternativa, uma opção, uma escolha. Eu escolho A e excluo o B, deixo o B de lado. Pode indicar uma alternância, que é uma troca, hora esquerda, hora direita, hora esquerda, hora direita. Ok? Olha os exemplos. Ou fico eu na sala, ou você. Tem que escolher eu, você, os dois juntos não. Então, um vai ser excluído.
Ora aparece, ora desaparece, tá vendo? Aparece, desaparece, aparece, desaparece. As principais conjunções são o ou ora. O ou para dar opção, o ora para dar essa ideia de troca, de alternância, tá bom? A explicativa, como o próprio nome já diz, traz uma explicação, as mais comuns, porque e pois, tá? Então, a segunda oração justifica o que foi dito na primeira. Olha só. Vamos embora, que estou morrendo de pressa. Então, a explicação para eu te chamar para ir embora é o fato de eu estar com pressa. Cuidado com o sol, porque ele está muito quente. Então, a explicação para eu te avisar sobre o sol é a sua quentura. Deve estar com anemia, pois vive cansado. Então, o fato da pessoa estar sempre cansada é que justifica eu imaginar que ela tem anemia. Um detalhe sobre a conjunção coordenativa explicativa. Ela só vai aparecer quando a primeira oração tiver um verbo no imperativo ou quando não for uma frase que indica certeza, afirmação, né? No segundo exemplo aí, por exemplo, eu tenho só um aviso, não é uma afirmação. E no terceiro exemplo, nós temos a suposição da anemia, não é certeza, tá? Então, quando a primeira oração traz uma afirmação certa, eu não posso ter uma conjunção coordenativa explicativa. Por que eu falei isso? Porque a gente vai estudar a subordinativa causal e as duas são muito parecidas. Quando nós chegarmos lá, eu retomo essa informação novamente, tá bom? Opa! E a conclusiva é o oposto da adversativa. Se eu disse que a adversativa traz uma quebra de expectativa, na conclusiva essa expectativa vai ser confirmada. Ó, conheciam-se muito bem. Logo, um sabia do que o outro gostava. Então, quem conhece bem, sabe os gostos da pessoa. Aqui aconteceu exatamente isso. Amavam-se muito. Por isso, um sempre estava ao lado do outro. Quando as pessoas se amam, querem estar juntas. E aqui aconteceu exatamente isso. A filha doente solicitou a presença do pai. Ele ficou ao lado dela. Aqui a conjunção ficou até oculta. Pode acontecer? Pode, tá? Mas a gente tem a ideia de conclusão também. Se a filha chama o pai, é óbvio que o pai vai para perto dela, tá bom? Então, nós temos conjunção coordenativa que une orações que são independentes entre si e elas podem ser aditivas, quando só adicionam uma ação à outra, adversativas, quando a segunda oração quebra a expectativa da primeira, conclusiva, quando a segunda oração confirma a expectativa da primeira, explicativa, quando a segunda oração justifica o que foi dito na primeira, e alternativa, quando te dá escolhas ou troca de ações, ok? Por hoje é só essa nossa recordação. Nós vamos agora analisar alguns textos de linguagem visual e verbal juntas, tá? A gente precisa treinar muito isso, porque é o tipo de texto muito cobrado nas avaliações oficiais de concurso, Enem e assim por diante. Então, a gente precisa ir se acostumando com esse tipo de texto. Nessa propaganda, nessa campanha, assim como aconteceu em outras que eu já trouxe para vocês, nós temos o tema da preservação ambiental ou dos problemas ambientais. Aqui o que é que eu tenho? Né? Um cartaz, aqui os textinhos estão escritos em inglês, tá? O que interessa para a gente aqui agora é analisar o desenho, a forma, tá? Então, nós temos uma ampulheta, para quem não sabe, é um tipo de relógio, é um instrumento que marca tempo,
Normalmente é uma vasilha dividida em dois, como está aqui. Na parte de cima você tem uma quantidade de areia que leva o tempo que você quer marcar para cair aqui embaixo. E aqui, então, se é uma ampulheta que marca 1 minuto, você vai ter aqui a quantidade de areia que vai levar 60 segundos para cair. Na hora que terminar de cair, ter 1 minuto. E assim sucessivamente. Só que aqui nós não temos uma ampulheta normal, né? Na parte de cima, onde teria areia que marca o tempo, nós temos a imagem do planeta Terra, que aqui embaixo, que é de onde está escorrendo, ele já está praticamente desertificado, né? E aqui só tem caído a areia. Então, a campanha é justamente para mostrar essa questão de que o desmatamento, os problemas ambientais estão transformando o planeta em areia, em deserto. E tem realmente várias regiões da Terra que se transformaram em deserto, não eram desertos. Tá? Então, vem justamente tentar fazer uma conscientização através do choque da imagem, de ver a Terra escorrendo em areia, para mostrar para as pessoas que esse processo de desertificação precisa ser interrompido ou pelo menos minimizado. Essa aqui, outra campanha de conscientização, só que agora não tem mais relação com o meio ambiente, né? A gente tem o texto verbal, mais importante que o visual, mas o visual não perde importância por causa disso. Então, a gente tem a figura de uma pessoa em primeiro plano e logo atrás dele, uma fila de outras pessoas de mãos dadas. E essa pessoa que está aqui na frente está com a mão assim, como se estivesse nos chamando para entrar nessa fila, nessa corrente. E aí vem a associação entre imagem, e esse chamado é importante, e o que está escrito. Olha o texto verbal. Essa corrente precisa de você, doe sangue. Faça disso um hábito, seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. E aqui vem as informações básicas sobre a doação em si, que para análise da propaganda, tá? Não faz tanta diferença. O que faz são essas frases que seriam título, né? O slogan da propaganda em si e a imagem. Então, você tem uma corrente de pessoas, por isso que elas estão de mãos dadas para formar essa corrente, e a da frente da fila está te chamando para fazer parte disso, ou seja, transforme-se num doador também. Tá? Então, lembrem-se, as propagandas, as campanhas de conscientização vão sempre fazer algum tipo de associação entre o texto não verbal e o texto verbal. Ok, meninos? Bom, por hoje é só. Até uma próxima oportunidade. Tchau.